Olá, juventude, tudo bem com vocês? Pois bem, então vamos aí começar a semana 3 do PET, né? Estamos aí nessa aula. Então, o objetivo dessa aula hoje é analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional, na sua posição de liderança global e na relação com a China e o Brasil. Então nós vamos falar do poderio americano, as relações geoeconômicas entre Estados Unidos, o Brasil e a China, e os BRICS, a função, importância e o sentido da regionalização nas questões geoeconômicas, né, na questão de comércio, de pontos estratégicos no mundo. Tá? Então o tema da aula de hoje é a presença da economia norte-americana no mundo e o papel dos BRICS. Lá na frente nós veremos o que é o BRICS. Então temos aí os Estados Unidos, né? Ele passou a se tornar uma superpotência no final da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que foi o período da guerra, né? E foi até 1991 essa Guerra Fria, né? Chamada Guerra Fria, que foi uma disputa de hegemonia política, econômica, militar, né? Com os Estados Unidos, entre Estados Unidos e União Soviética, e teve o seu fim em 1991. Então, a partir daí, começou a surgir um mundo multipolar, com vários países criando blocos econômicos. Então, foi o evento que podemos chamar, né, de início da globalização, no sentido que conhecemos hoje, né, que conhecemos hoje. O mundo ia se tornar uma aldeia global, né? Já ia acabar essas rivalidades, mas não foi bem isso que aconteceu, que nós vamos ver ao longo da aula. Então, os blocos econômicos correspondem à união de países distintos, mas países diferentes, né? Mas eles têm interesses em comum, têm interesses bastante parecidos, principalmente no sentido do crescimento econômico e do crescimento social, certo? Seguindo então o próximo slide, então os principais blocos econômicos são o Mercosul. O Mercosul ele é composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Outro bloco econômico bastante importante é a União Europeia, que é composta por 27 países, todos da Europa, né, evidentemente. A NAFTA, né, North American Free Trade Agreement, que significa Tratado Norte-Americano de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, né? Podemos ver aí Estados Unidos, Canadá e México. A PEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, né? É o principal bloco econômico da Ásia, né? Então envolve bastantes países ali da Ásia. Temos também a Comunidade Andina das Nações, criada em 1969, mas esse bloco se fortaleceu mesmo a partir final da década de 90, né? Ele era chamado antigamente Pacto Andino e é formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. É um bloco bastante importante aqui também, na região da América do Sul. Temos também a ASEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático. É composta pelos países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Filipinas, a Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. E outro bloco econômico bastante importante é da África, né? A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é o sul da África, né? E foi criada em 17 de outubro de 92 por 15 países do sul da África. Então, podemos ver que lá, antes de 1991, né, era toda aquela disputa, Estados Unidos e União Soviética, e agora não. Agora podemos ver que o mundo é bastante diversificado, né, nesse sentido de blocos econômicos, né, de hegemonia, de domínio, de comércio e negociações aí no mundo. Podemos dizer então que após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiaram a recuperação da economia de vários países da Europa e também do Japão e da Austrália. Só que também eles passaram a instalar bases militares em áreas estratégicas da Europa e da Ásia. Então, se nós observarmos aqui no mapa, veja quantas bases militares os Estados Unidos implantaram a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Isso tudo para manter o controle
das áreas de interesse que ele tinha. Note que na África tem muito pouca base americana, então aqui não era uma área de bastante interesse para eles. Porém, nós podemos ver na Europa e na Ásia, principalmente aqui no leste asiático, aqui bastante bases americanas, né? Depois, os Estados Unidos, então, ainda são a principal potência militar do mundo, mas no aspecto econômico e até no político diplomático, não é. Isso faz com que o mundo de hoje seja multipolar, ou seja, que existam inúmeros polos ou centros de poder. Depois de 1945, as multinacionais norte-americanas mantiveram elevados investimentos no Canadá e intensificaram de duas maneiras a presença na América Latina, pela instalação de filiais e pela exportação agrícola, né? Então eles instalaram bastante fábricas aqui na América do Sul e principalmente exportação agrícola através de soja, né, do Brasil, trigo da Argentina. A América Central produz bastante produtos ali também, café, bananas, né? E a partir de 1980 passaram a investir na China, que hoje com a Europa é o local com mais capital norte-americano no mundo. Então os dólares americanos estão mais presentes na Europa e na China. Muito bem? Pois bem, a instalação de filiais em outros países é uma maneira das empresas conquistarem espaço, né? Então, o que elas vão fazer? A busca de menores custos de produção leva empresas norte-americanas a abrirem filiais na China, Índia e até mesmo no Brasil. Então, como que eles conseguem baixar esses custos da produção, né? Primeira coisa, a mão de obra barata. Busca mão de obra barata nesses países, né? Pessoas muito mal pagas, né? Países com flexibilização de leis trabalhistas, né? Não tem leis trabalhistas, então isso piora a qualidade de vida do trabalhador. Matéria-prima, né? Esses países muitas vezes têm a matéria-prima necessária para a indústria americana. Como eu disse, né? As leis trabalhistas fracas, né? Que não protegem o trabalhador, então eles entram com tudo nesses países. E a isenção de impostos, né? Existem lugares em que os impostos são quase zero para uma empresa se instalar em determinados lugares. Agora falemos dos BRICS, então, né? Lá no início falei dos blocos econômicos, mas não falei desse bloco bastante importante que são os BRICS. É o BRICS. Ele é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ficou o S ali dos BRICS por causa de South Africa, que é o nome da África do Sul, né, no original inglês. Esse grupo de países não é um bloco formalizado, por isso que eu não falei lá antes, ele não é um bloco formalizado, ele, vamos dizer assim, não existem documentos para dizer a respeito desse bloco, né? Mas é um mecanismo internacional de comunicação e trocas, né? Comunicação e trocas comerciais entre esses países para uma série de ações coletivas para o seu desenvolvimento. Então, esses países eles negociam bastante entre si, diferentemente do que décadas atrás, onde tinha menos possibilidades, né, de haver essa comunicação. Dentro desse bloco está 21% do PIB mundial, sendo o grupo, né, de países que mais cresce no planeta, né? Então esses países estão crescendo muito nesse período aí com essa formalização, com essa formação, né, desse bloco econômico, que ainda não é formalizado, como disse anteriormente. Além disso, ele representa 42% da população mundial e 45% da força de trabalho, né? Força de trabalho, as pessoas capacitadas para trabalhar estão nesse bloco, né, nos BRICS. Próximo slide aqui, destacam-se também pela abundância de suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresentam para explorá-las, né? Então temos aí as riquezas minerais, riquezas agrícolas. Em 27 de março de 2013, os países do eixo decidiram pela criação de um banco internacional do grupo, isso aí desagradou profundamente, né, os Estados Unidos e a Inglaterra, porque eles são responsáveis pelo FMI, chamado de Fundo Monetário Internacional, que é um banco que empresta dinheiro para outros países, e o Banco Mundial, que também tem a mesma finalidade. O Banco Mundial e o Banco
FMI, eles alternam, né, Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido, né, dividem a presidência desses bancos, somente eles que tomam conta desses bancos. E a ideia do Banco dos BRICS era fomentar e garantir o desenvolvimento econômico dos países membros e das demais nações subdesenvolvidas e desenvolvidas que vivem ali por perto. Então aqui, ó, o Banco dos BRICS, o que ele ia oferecer? Ó? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. O que esse Banco dos BRICS ia oferecer para as populações? Então ele ia ter os mesmos moldes do Banco Mundial, né? Cada país ia oferecer uma certa quantia que na soma iria dar 50 bilhões de dólares. Então a China seria o principal investidor aí desse banco, né? Com 7,32 trilhões de dólares, né? Um valor muito alto, né? Uma parcela bem grande do PIB aí da China. O Brasil com 2,48, segundo maior investidor. A Rússia em terceiro, a Índia e, por último, a África do Sul. Os objetivos, então, eram financiar obras de infraestrutura e desenvolvimento nos países, né? E futuramente em alguns outros países que pudessem oferecer atrativos para esses investidores entrarem lá, né? E a definição, né? As negociações sobre o banco continuam em setembro, né? Isso aqui eu não me lembro bem a data que foi publicado isso aqui. É bem antigo já, tem mais de 10 anos, né? 2011, quase 10 anos aí. Então, foram negociações, né? E os bancos continuam se reunindo para formalizar esse banco. E a cúpula dos BRICS, né? Então aqui eu coloquei aqui a presidente Dilma aqui, né? Que isso aqui aconteceu no período em que ela era presidente, né? Então é a sexta cúpula do bloco, né? Esse período aqui. Os representantes, qual que era o objetivo então? Criação de um banco de desenvolvimento dessas regiões, oficialização do arranjo de contingente de reservas, então eles iam oficializar o quanto cada país ia investir para criar esse banco, os temas internacionais como crise na Síria, sanções dos Estados Unidos a outros países, né? Eles iam mediar esses conflitos. Isso aí seria ruim para os Estados Unidos, né? Que ia perder muita força diplomática. E também mediar uma política monetária dos países ricos e seus efeitos sobre os emergentes. Então ia acabar se tornando, né, um mecanismo de controle sobre os países mais ricos. Não à toa que Estados Unidos e Inglaterra reclamaram, não gostaram da ideia da formação dos BRICS, do Banco dos BRICS. Outra medida que também não agradou aos Estados Unidos e Reino Unido, né, foi a criação de uma reserva no valor de 100 bilhões de dólares. Então cada país ia oferecer um determinado valor para fortalecer o bloco. Então a medida foi tomada com o objetivo de garantir a estabilidade econômica. Então se viesse alguma crise ali nos Estados Unidos e na Europa, esses 5 países iam estar bastante resguardados, né, pelas reservas que eles criaram. Assim é possível perceber a importância econômica e política desse grupo, né? E uma rivalidade entre os BRICS com os Estados Unidos e a União Soviética. Muito bem, então aqui é o fim da nossa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês. Agora vocês vão responder as atividades, né? E que tudo corra muito bem. Estou aqui para tirar dúvidas. Um abraço, até mais.